Glória a Deus. Então, nós estamos vivendo na igreja o ano da fidelidade. E tem sido fantástico o quanto Deus é fiel à sua igreja. O quanto Deus tem sido fiel a cada cristão. Eu tenho vivido nesse ano momentos fantásticos com Deus. Deus ele tem sido bom demais pela nossa vida. E a pergunta é o quanto nós temos sido fiéis a Deus. O quanto nós temos entregado a essa presença. Quanto nós temos se dedicado a Deus. E quanto mais a gente se dedica ao reino de Deus, mais Deus ele move o céu e a terra ao favor da sua igreja. Então, durante esse ano, a gente vai aprender a ser cada dia mais fiel à presença de Deus. E durante esse ano, a gente vai ver várias séries de mensagens. Então, nós estamos vivendo a série hoje, a série Esperança. E o interessante é que esperança é um estilo de vida. A gente vive esperança. E a esperança ela está diretamente ligada à nossa fé. Porque pessoas com esperança acreditam naquilo que ainda não vê. Pessoas com esperança vê o futuro logo à sua frente. E Deus é a esperança de todo cristão. Porque Ele sempre cumpre aquilo que promete. Então, quando a nossa esperança está firmada em Deus, pode ter certeza que aquilo vai acontecer. Porque Deus Ele é fiel. O tempo todo Deus é fiel. É interessante que na nossa vida, muitas vezes, passa momentos em que a gente dá uma desanimada na fé. As circunstâncias fazem isso na nossa vida. A gente viveu aí um tempo de pandemia e, glória a Deus, tudo está voltando ao normal. E isso fez com que a nossa fé ela aumentasse. Em momentos de crise, a nossa fé ela é aprovada. E interessante que lá em Sabaçu, vivi um momento mais ou menos assim, que tinha uma senhora que frequenta a nossa igreja. E ela estava passando por um momento difícil. Ela acabou tendo uma enfermidade, acabou estando com diabetes, já uma senhora de idade, e ela não sabia como vencer aquilo. Na verdade, aquele momento acabou caindo o chão dela. E quando a gente chegava lá na casa dela, a gente sempre via tudo bem animado, e a gente perguntava, Dona Vera, como que você está hoje? Está mais ou menos as coisas. Estou aí com essa enfermidade, me atacou, não sei o que fazer. E aquilo gerava um negócio estranho. Gerava uma penumbra no ambiente, parece que a gente não se sentia à vontade. E eu, Dona Vera, eu quero te dar uma palavra como teu pastor. Vamos mudar esse cenário, porque nós, como pessoas de Cristo, a gente é um agente de transformação. A gente muda o ambiente que a gente está. Eu disse, Dona Vera, problemas todos nós temos. Deus ele nunca vai dar um fardo maior que a gente não possa carregar. Deus ele está te provando. Mas você tem que olhar para essa situação com esperança. Deus ele pode ser a tua cura. Quando alguém te perguntar como que as coisas estão, diga, não, eu confio em Deus, está tudo no controle de Deus. Essa situação ela vai melhorar. E quando a gente fala, a gente transforma aquele ambiente em algo sobrenatural. E hoje é muito interessante que a gente chega na casa da Dona Vera e pergunta, Dona Vera, como que você está hoje? Hoje eu estou firme no Senhor. Hoje eu creio que Deus está fazendo algo na nossa vida. E o ambiente ele fica um ambiente totalmente diferente. A presença de Deus, ela está ali. A presença de Deus é o que traz a transformação. A gente não pode murmurar em meio aos problemas, que a murmuração ela atrai desgraças. Mas se a gente glorificar o nome do Senhor, em meio às dificuldades, a presença de Deus vem. O milagre de Deus aparece. Então é essa esperança que nos motiva a estar aqui. É essa esperança que nos faz vir à igreja. Sabemos que Jesus está voltando. E em meio a todas essas circunstâncias, a gente vê o noticiário, muitas coisas ruins acontecendo, e são sinais que Cristo está voltando. Que a chegada dele está cada dia mais próxima. E nós devemos estar preparados para isso. Nós devemos então se encher de esperança. Devemos estar avivados na presença de Deus. Porque Ele está voltando. E cada dia essa volta está mais próxima. Então o título da mensagem de hoje é Nossa Esperança se chama Salvação. Olhe para a pessoa do seu lado, a nossa esperança se chama salvação. E glória a Deus por isso. Então devemos entender que devemos estar preparados para essa chegada de Jesus. Porque é Ele que vai nos levar para o céu. Devemos nos preparar porque os dias em que vivemos aqui na terra são dias de guerra. A gente está guerreando. E nós, como a igreja de Cristo, nós somos soldados desse exército. Jesus é o Rei dos Reis. E Ele nos prepara para guerrear. Então o texto dessa mensagem, o texto base, está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8, que diz o seguinte: Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação.
Olha que legal. Paulo, ele envia então essa carta, escreve aos Tessalonicenses, e ele afirma que nós cristãos somos do dia. Ele afirma então que na nossa vida a gente tem o Espírito Santo, que é a luz. Cristo é a luz dentro de nós. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. A palavra de Deus ilumina o nosso caminho. É interessante quando ele fala que nós somos do dia, significa que a presença de Deus na nossa vida ela vai iluminar. E toda a escuridão que havia em nós, ela vai cair por terra. O dia significa pureza. O dia ele significa transparência. E quando a gente recebe a presença de Deus na nossa vida, o Espírito Santo ele vai nos moldar. O Espírito Santo vai mostrar dentro de nós tudo aquilo que está escuro, para que a gente então possa limpar a nossa vida. Então, ser do dia é caminhar de acordo com a palavra de Deus. Ter uma vida de conduta que a qualquer instante Deus pode nos pôr à prova. A qualquer instante Deus pode nos provar. A qualquer instante Deus pode colocar momentos difíceis na nossa vida, onde a nossa fé ela irá prevalecer. A luz de Cristo dentro de nós significa que as coisas velhas ficaram para trás. Tudo se fez novo. Quando nós recebemos a presença de Deus, significa que tudo vai se fazer novo. Os problemas que a gente tinha, a gente deixa tudo para trás. A nossa esperança, ela renasce. Devemos então estar sóbrios, prudentes, e os sóbrios não significa aqui embriaguez. Significa que a gente precisa estar prudente. É a gente entender que tudo em Cristo é permissível, mas nem tudo nos convém. Quando a gente tem a presença de Deus na nossa vida, significa que tantas coisas que a gente podia fazer na presença de Deus, hoje para nós não é mais necessário. A gente abdica de várias coisas da nossa vida para ter mais ainda a presença de Deus. A gente vê que a presença de Deus no nosso dia a dia é mais que suficiente. A gente não precisa mais pecar, porque a presença de Deus já nos enche, é muito mais prazerosa do que qualquer pecado. Então é essa presença de Deus que a gente deve buscar. E para a gente buscar essa presença de Deus, a gente precisa fazer a vontade de Deus. Não é mais as nossas vontades que prevalecem, mas sim a vontade de Deus. É a gente renunciar tudo aquilo que a gente podia fazer para ter mais da presença de Deus, ter mais de Deus. Aí vem o nosso jejum, é a gente abdicar um alimento, alguma coisa que a gente gosta, para que a presença de Deus seja mais intensa na nossa vida. Eu gosto muito do jejum. Não gosto muito de fazer o jejum porque é um sacrifício, mas eu sei que aquilo é necessário para a minha vida porque aquilo me fortalece. E aquilo me dá uma sede de querer cada vez mais fazer o jejum. Porque o jejum não é bom. A gente abdicar de algo não é bom. Mas a gente abdica porque a gente crê que Jesus ele é suficiente na nossa vida. Porque a presença de Deus é aquilo que a gente precisa. Eu gosto muito de churrasco, de carne. Acho que todo gaúcho gosta, né? É fantástico. Mas eu, quando me abdico de carne, parece que a presença de Deus vem com mais força na minha vida. E o jejum é isso. O jejum é a gente se abdicar de aquilo que a gente mais gosta. Porque a gente está dizendo para Deus, Deus, eu estou deixando de lado isso aqui que eu mais gosto, isso aqui que eu adoro, para ter mais da Tua presença. A Tua presença vem ser mais necessária do que qualquer outra coisa nesse mundo. E assim a luz de Cristo vem na nossa vida. Então devemos buscar a cada dia mais a presença de Deus. Assim como um soldado, ele se prepara para a sua batalha, colocando a sua armadura, colocando o seu capacete, nós como crentes em Cristo, soldados do Senhor, também devemos se revestir dessa armadura. Devemos então se revestir das virtudes de um cristão. Devemos então nos encher de fé, de esperança e de amor. É isso que Cristo pede para a nossa vida. A fé, ela leva a gente a enxergar o mundo do ponto de vista de Deus. A fé, ela torna ter uma visão do sobrenatural. O pastor sempre fala que o Deus não é apenas um ponto de vista, mas é a vista de todos os pontos. É a gente acreditar na volta de Jesus que está acontecendo. E a gente, pela fé, a gente vai ver isso acontecer. A nossa esperança vai ver o milagre de Deus acontecer. A nossa esperança vai fazer a gente ir para a salvação. Então, vocês podem anotar o ponto 1, que diz o seguinte: devemos lutar até Jesus voltar. No mesmo capítulo, no versículo 11, diz o seguinte: portanto, animem e ajudem uns aos outros, como vocês têm feito até agora. Paulo ele começa então esse texto com um contraste meio de adormecido, vigilante. Então, quando ele diz que nós cristãos somos do dia, significa que quem é do dia não dorme. O dia ele não foi feito para a gente dormir, a noite sim. Então, Paulo está dizendo que nós, que somos de Cristo, a gente deve viver no dia.
Ele está dizendo metaforicamente que nós não devemos ser preguiçosos. Não devemos, então, ter a preguiça espiritual ou a falta de interesse. A gente deve ver o sobrenatural de Deus. A gente deve estar sempre alertas para aquilo que Deus tem preparado para nós. E o que eu quero deixar para vocês é como que a gente tem se comprometido com a igreja de Deus. A gente está sensível a fazer a vontade de Deus? Será que a gente está preparado para a volta de Jesus? Estamos preparados para viver aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós? É interessante que quando a gente vive o sobrenatural de Deus, quando a gente vive na presença de Deus, ela é manifestada. Nós estamos vivendo um tempo sobrenatural em Sabaçu, um tempo fantástico que a gente tem orado e Deus tem sido ágil e respondendo às nossas orações. A gente está num lugar fantástico lá da igreja e eu sempre orei a Deus, eu quero um lugar com uma cozinha legal, porque eu sempre tive o desejo do meu coração que nos momentos de oração a gente tivesse uma janta para ter um momento de comunhão, para muitas vezes trazer aquelas pessoas que não têm um alimento em casa, que possam vir à igreja, ser alimentados o físico e o espiritual. Eu sempre tive esse desejo, e Deus abriu as portas para nós, um lugar fantástico. E quando a gente olha para aquele ambiente, a gente vê que muitas coisas faltam. Temos uma churrasqueira bacana, temos um fogão legal, mas falta utensílios domésticos para que esse sonho se realize. E eu comecei a orar a Deus. Eu lembro que eu saí daquele momento, peguei o meu carro, fui com o seu Valdir, vamos fazer uma cotação de preços, ver quanto que custa uma geladeira, quanto que custa um fogão, para a gente começar a orar por provisão de Deus neste momento. E eu lembro que a gente saiu, a gente viu e era um custo muito alto. Disse, não, Deus ele irá prover. Nós temos fé, Deus não abriu a porta desse lugar fantástico para a gente ficar aqui à mercê. Não, Deus ele proverá. Eu tenho um pai que vai prover isso. E a gente ficou então naquela situação. Ficamos então orando. Interessante que a gente fez o trabalho em Sabaçu, a gente estava retornando, eu cheguei na casa do pai e disse, pai, estou lá com a igreja, um lugar fantástico em Sabaçu. Mostrei o vídeo para o pai se alegrou, disse, que legal, que igreja fantástica, eu quero começar a servir a igreja. Eu sinto uma necessidade no meu coração hoje de caminhar numa igreja. E faz muito tempo que eu tenho orado para o meu pai vir na igreja. Para ter uma ideia, o meu pai, a única vez que ele veio na Igreja Viva foi quando eu fui ungido a pastor. E aquilo para mim foi uma alegria fantástica. E desde então ele ficou assim parado. Meu pai é uma pessoa muito boa. Aposto que ele está assistindo a live agora. E ele é fantástico porque ele acredita que muitas vezes Deus tem nos abençoado, assim então eu estou salvo. Mas muitas vezes não é assim que funciona. A gente, por ser salvo, a gente começa a fazer boas obras. E ele sentiu aquilo no coração. Ele viu, uau, eu estou vendo aqui no vídeo que falta algumas coisas aqui e eu quero ser um investidor aqui. A primeira geladeira sou eu que vou ofertar. Naquele momento... E aquilo é fantástico porque Deus tocou o coração dele. E eu creio que eu vou ver o meu pai caminhando comigo na igreja Sabaçu. Eu creio que ele vai servir junto comigo lá. Eu creio nisso. Deus já está movendo e isso acontece através da oração. Eu preguei de manhã aqui e foi fantástico que eu não comentei desse sonho de ter uma cozinha na igreja, mas Deus foi movendo. Eu falei do ambiente que tinha. E quando eu acabei a celebração aqui de manhã, algo sobrenatural aconteceu. Um irmão me parou aqui no final da celebração e disse, pastor, eu senti no coração de dar esse presente para a igreja Viva Sabaçu. Eu até o momento eu não entendia o porquê. Eu comprei lá um para ofertar na igreja mãe e por uma questão que eu não sei porquê, acabei comprando 2. Não sei se foi a esposa ou ele, acabou comprando 2. E quando o Senhor pregou, eu senti no coração que isso era a resposta. Esse presente vai ser ofertado para Sabaçu. Ele deu para nós, então, um processador de alimentos. Deus, ele é fantástico porque a gente ora a Deus e Ele começa a nos presentear com mimos. Eu não tinha orado por um processador de alimentos. Sempre tive o desejo no coração de ter um na minha casa. Até a Amanda tinha olhado, me confessou que tinha olhado lá que queria comprar um, mas era muito caro. E Deus, Ele nos abençoou. Deus, ele é fantástico, mas isso só acontece quando a gente está servindo a Deus. Isso só acontece quando a gente está na presença de Deus, fazendo algo para Deus. E hoje, como que está o meu coração diante ao reino? Em meio, então, às batalhas do nosso dia a dia, a gente deve se encher de esperanças.
não de medos, não de incertezas. Eu podia chegar naquele momento e dizer, estou aqui num lugar fantástico e não tenho nenhum utensílio doméstico. Mas Deus não, Deus ele me encheu de esperança. Ele disse, eu vou prover. Ele me encheu de uma fé que muitas vezes é uma fé que a gente deixa de lado. A gente ora para Deus muitas vezes só por uma enfermidade, por uma cura, mas algo básico na nossa vida a gente esquece de orar. E Deus está ali preparando e esperando para nos abençoar. E isso acontece. Deus ele é real. Deus ele é vivo. E nós precisamos então se encher dessa esperança. Não deixar as incertezas, os medos nos abalarem no meio da nossa caminhada. Nós vivemos dias de lutas e a gente sabe o quanto isso é difícil. Mas Deus ele capacita cada um de nós. Olha só o que diz em Efésios capítulo 6, versículo 12. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades, os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. A guerra que a gente vive aqui na terra, ela só acaba quando Jesus voltar. Todo momento em que eu e você estivermos aqui, a gente está em guerra. A gente é soldado de Cristo. E Cristo vai colocar circunstâncias na nossa vida para nos preparar. Eu sempre costumo pensar comigo mesmo que muitas vezes na minha vida o maior inimigo de Deus não é o diabo, mas é a vida financeira. Muitas vezes há circunstâncias na nossa vida que a gente deixa o dinheiro falar mais alto do que a presença de Deus. Até estava falando para os meninos lá que em Sabaçu precisava um monte de lâmpadas lá. E eu não tinha condições naquele momento de comprar as lâmpadas, mas eu pensei como Deus tem sido bom comigo. Eu lembrei de quantas vezes eu vivi lá com meu cartão de crédito no limite e Deus sempre ia lá e provia. Se Deus fazia isso no passado, por que Deus não pode fazer agora? E eu fui lá e pela fé eu comprei todas as lâmpadas da igreja. Isso é fantástico porque Deus nos honra. Eu até mandei um áudio para o pastor de um cliente meu lá do Mato Grosso, que fazia anos que eu prestava serviço para ele e ele falou, César, eu vi aí numa foto na tua rede social que você estava com um microfone numa igreja, o que é isso? Daí eu abri o coração e disse, eu sou pastor. Eu pastorei uma igreja, eu trabalho, presto serviço para você, porque você é um investidor do reino. Tudo aquilo que você investe, a gente oferta para o reino de Deus. E ele se sentiu impactado com aquilo, daí ele abriu também que ele era um missionário, que ele era isso e aquilo, e a gente começou naquele momento a falar de Cristo. E foi algo surreal, foi algo sobrenatural, e ele mandou uma mensagem, eu estou vindo viajar para o sul, uma cidade distante, mas eu vou fazer o possível para visitar a tua igreja. Eu quero conhecer esse ambiente. Olha só como Deus ele é bom, Deus ele é fantástico. E Deus levanta pessoas ao nosso meio para fazer o sobrenatural acontecer. Deus, quando ele quer nos abençoar, ele não envia um anjo que te dá lá um fardo de dinheiro, não. Ele vai enviar pessoas. E muitas vezes essas pessoas é eu e você. Muitas vezes eu e você somos respostas de oração para o nosso irmão. Ponto 2, use as estratégias de Deus. Então, guerra significa qualquer combate, com ou sem armas. E a gente vive esse ambiente de guerra. E batalha é uma luta de cada vez. Então, diariamente, a gente vive essas lutas, essas batalhas diárias. E é onde a gente precisa vencer. Cada batalha que a gente vence no nosso dia a dia nos torna cada vez mais forte. Paulo, então, no texto base, ele fala para estarmos sóbrios, ou seja, sempre alertas e preparados para os ataques do inimigo. A sobriedade nesse texto vem em nós termos uma vida íntegra, buscar e viver a palavra de Deus, sermos cristãos cheios do Espírito Santo, cheios de poder, cheios de caráter. Paulo, ele fala para a gente ser dessa forma. É a gente viver aquilo que a gente tem aprendido na igreja. É a gente praticar a palavra de Deus. É a gente se encher do Espírito Santo. E é interessante lá em Sabaçu, que o pastor foi semana passada lá e fez um vídeo de alguns dos testemunhos do seu Valdir. Quem nos acompanha lá em Sabaçu sabe que toda semana o seu Valdir ele vem com algo novo. Ele vem um testemunho novo e é fantástico como a presença de Deus se manifesta através da vida dele. Ele tem pouco tempo de caminhada. Não é 1 ano, 2 anos, 5 anos de igreja. É pouco tempo de convertido. Mas ele tem uma entrega total. Ele sempre fala que quando eu vou para a igreja, eu sou um aluno, eu quero aprender, eu tenho sede, eu tenho fome da presença de Deus. E realmente ele pratica aquilo que ele aprende. É fantástico. E certo dia ele estava
caminhando, ele vende conservas na cidade, é uma forma de ele arrecadar recursos, e ele estava caminhando, conhece toda a população de Santa Bárbara, e estava cruzando na frente de um amigo dele que era empreendedor, e ele viu naquele momento que o amigo dele estava meio desanimado, não estava feliz com a vida, e ele sentiu, algo está acontecendo aqui, e eu preciso chegar aqui. E Deus direcionou ele para fazer uma oração. Eu acredito que foi a primeira oração que ele fez por alguém. Porque era uma pessoa bem introvertida, assim, e naquele momento ele se encheu do Espírito Santo, ele se encheu de coragem, e foi até a empresa e disse, eu tenho que orar pelo Senhor. E ele fez isso. Ele foi lá então no seu amigo, estendeu a mão sobre ele e orou pela vida dele. E saiu. Passou uma semana e pouco, ele passou então novamente nessa empresa, e viu que o amigo dele estava diferente. E o amigo dele chamou ele para dentro, seu Valdir, chega aí, seu Valdir todo animado, ele vai querer comprar minha conserva hoje. E naquele momento ele pega, puxa um valor de dinheiro e dá para o seu Valdir, seu Valdir, eu quero dar esse valor, quero ofertar na sua vida esse valor. Seu Valdir, não, eu não posso receber, por que eu vou receber esse valor? Não, seu Valdir, desde o momento em que você veio aqui e orou para mim, os negócios eles começaram a bombar. Algo sobrenatural aconteceu através da sua oração. Passou mais uma semana, o tempo passou de novo, seu Valdir passa de novo e ele dá outra oferta. Seu Valdir, eu não sei o que está acontecendo aqui, mas a tua oração fez algo. Pode bater palmas para Deus? Glória a Deus, porque Deus ele é bom demais. No versículo 16 de Tessalonicenses fala, estejam sempre alegres, orem sempre. A gente precisa então praticar a oração, porque não há batalha que a gente não possa vencer através da oração. A oração, ela não falha. Muitas vezes a oração, ela pode até demorar. Mas se a gente orar sem cessar, ela vai acontecer. O milagre, ele vai acontecer. E a gente ensina aqui na igreja, então, que além da oração, a gente fazendo jejum, fazendo ato profético, acelera a presença de Deus. E isso é fantástico. A gente precisa fazer isso. Isso acontece, o sobrenatural de Deus acontece. E a gente tem visto isso acontecer de forma extraordinária. Isso me alegra, eu estava ali no momento do louvor, estava desconcertado. Achei até que não conseguiria subir aqui, porque a presença de Deus me pegou e minha vontade era de me atirar no chão e chorar. Porque a presença de Deus, ela é fantástica. Eu comecei a pensar de todas as vezes que eu tentei fugir da presença de Deus. Todas as vezes que eu tentei achar, não, Deus, Ele não pode fazer algo através da minha vida. Muitas vezes eu caminhava e tinha vergonha de pregar o Evangelho. E olha que fantástico que Deus tem feito. Eu lembro que sábado a gente estava lá em Sabaçu fazendo então os concertos, as pinturas. Quero agradecer a equipe lá que o Léo levantou e tem sido fantástico. Eles estão fazendo milagre lá naquela igreja. A igreja está ficando linda. Está ficando fantástica. Realmente é um sonho de Deus que está acontecendo lá. E eu estava voltando, falei com o Cassiano e com o Andrei, viu, meninos? Me acompanhem aqui que eu tenho que fazer algo diferente. Deus está falando muito forte ao meu coração, eu preciso chegar nessa família. E o interessante é que no trajeto que eu vou sempre para Sabaçu, tem uma família que mora bem no meio do caminho. É um casal de padrinhos meus que fazia muito tempo que eu não visitava. E naquele momento, o Espírito Santo me falou, não, você tem que fazer algo, você tem que ir lá. E eu chamei então os meninos para ir junto lá, e a gente foi tão bem recebido. Foi fantástico, a gente começou a conversar, a colocar as conversas em dia, e eles começaram a contar todos os momentos de dificuldade que eles estavam passando. Para ter uma ideia, esse meu padrinho, ele teve um problema no olho, que ele descobriu num dia que ele estava soldando um portão, foi tratar o olho e ele quase perdeu o olho. Ele perdeu a visão de um olho. Ele viveu dias realmente de luta. Ele falou para nós que ele ficou 1 mês sem dormir de tanta dor que ele tinha no olho. E ele ia fazer um tratamento em Portela que ele tinha que fazer injeção dentro do olho. Era um negócio assim horrível e Deus começou a ministrar no nosso coração aquilo. E eu lembro que no meio da conversa eu disse, bom, eu sou pastor da igreja Viva Sabaçu. Eles não sabiam que eu era pastor, parentes, não sabiam. E eu queria convidar vocês a fazer parte da igreja. Nós passamos aqui toda semana e eu queria fazer o convite de toda vez que nós passar aqui, a gente passar
em frente à sua casa e levar você junto. Pensa na alegria. Pensa na vibração. Eles estavam esperando um convite para uma igreja. É uma família humilde que não tem um carro para ser transportado. E quantas famílias à nossa volta esperam um convite nosso para vir na igreja? Quantas pessoas à nossa volta estão sedentas pela presença de Deus, pela palavra de Deus, e Deus quer usar cada um de nós. Naquele momento, o Espírito Santo me tomou e eu pensei em quão falho eu fui. Quantas vezes eu passei mais de um ano indo para Sabaçu e eu não tive coragem de ir ali. E eu entendi que há tempo para todas as coisas. É fantástico o quanto Deus é bom. E para a glória de Deus, hoje a gente tem mais uma família na igreja, a Viva Sabaçu. Ponto 3, vista sua roupa de batalha. Paulo, então, em Efésios 6, ele fala da armadura do cristão. Olha só o que diz lá. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor, recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Portanto, estejam preparados. Usem a verdade como cinturão. Vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar as boas notícias da paz. E levem sempre a fé como escudo, para poder se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como espada que o Espírito Santo lhes dá. É interessante quando Paulo fala de couraça, quando ele fala de armadura, é algo que vem para proteger os nossos órgãos vitais de qualquer ataque de inimigo. É não deixar que as circunstâncias à nossa volta nos desanimem. Quando a gente veste, então, a couraça da fé, significa que nada ao nosso redor vai nos abalar. Pode tudo desabar, mas a nossa fé está em Cristo. É a gente entender que Cristo está no controle de todas as coisas. Quando a gente veste, então, essa couraça do amor, a gente nos torna, então, pessoas mais sensíveis a amar o nosso próximo. A gente entende, então, o nosso amor. O amor que Jesus teve por nós é o mesmo amor que a gente vai ter pelo nosso próximo. Paulo, ele também fala do capacete da salvação, onde é a fonte de sabedoria. É um item obrigatório para a gente acessar o reino dos céus. Ele protege a nossa mente, garantindo, então, a nossa salvação. Ele não deixa, então, a nossa cabeça, a nossa mente ser expostas às sugestões do inimigo. É assim como o andar de moto. É um item obrigatório, porque nos protege das circunstâncias à nossa volta. Não deixa a gente exposto ao perigo. E na nossa vida é da mesma forma. A gente precisa, então, usar esse capacete da salvação. Sem esse capacete, ou sem a busca por conhecimento, sem a busca da presença de Deus, a gente fica suscetível ao diabo, fica suscetível à morte. E sempre a gente deve, então, fazer a manutenção em nossa armadura. Sempre a gente deve verificar como que está a nossa armadura hoje. Como que está o meu capacete da salvação, como que está a minha couraça da fé. E a gente realmente estar resguardado daquilo. A gente chama isso de discipulado na igreja. É a gente realmente abrir o nosso coração. Poxa, hoje eu tive um sentimento não muito legal, eu tive um sentimento ruim. A gente realmente abriu o coração. E o Espírito Santo vai mostrar na nossa vida áreas que a gente precisa confessar. Áreas que a gente precisa melhorar. Isso é muito bom. Isso é interessante porque Deus está colocando a sua luz dentro de nós. E quando a luz de Deus entra na nossa vida, as coisas ruins, as coisas escuras acabam saindo para fora. E tem um texto muito interessante que está lá em 1 Reis, que fala que, certo dia, o rei Acabe, ele saiu para a guerra e aleatoriamente um soldado sírio pega e atira uma flecha. E essa flecha acaba acertando bem numa brecha da armadura do rei Acabe. Então, muitas vezes, quando a gente tem uma brecha na nossa armadura, é lá que o diabo vai atacar. Talvez o rei Acabe viu, não, é só um buraquinho aqui na minha armadura, eu vou para a guerra igual, que é muito difícil de acertar. Mas aleatoriamente foi lá que o inimigo acertou. E o inimigo, ele fica à nossa volta, olhando como que está a nossa vida. Assim como Cristo, ele fica nos cuidando, e Cristo é uma pessoa muito obediente, muito sábia, que ele fica olhando o nosso coração e ele não entra na nossa vida sem que a gente permita. A gente precisa pedir a presença de Deus, mas o inimigo, ele vem para destruir a nossa vida. Então devemos, então, toda vez nos voltar para a cruz de Cristo.
toda vez ser crucificado, toda vez limpar o nosso interior, limpar a nossa alma, limpar a nossa mente. Quando a gente fala em ser crucificado em Cristo, a gente precisa de ajuda para isso. É muito fácil eu crucificar uma mão, é muito fácil eu crucificar lá, martelar e bater um pé, mas a outra mão, para mim ser crucificado por completo, eu preciso de ajuda. Eu preciso que alguém me levante, eu preciso que alguém ore por mim. A salvação, ela é um presente gratuito de Deus. Nós somos salvos pela graça. É um presente que Deus deu para nós. Cristo, ele já morreu numa cruz, carregando todos os nossos pecados. E hoje a cruz está vazia para que eu e você nos crucificamos diariamente lá. Para que a gente viva uma vida voltada a Cristo. E esse presente é a chave que abre uma porta estreita. A presença de Jesus na nossa vida é essa chave. A gente precisa realmente se firmar em Cristo. E muitas vezes eu e você como cristãos, a gente não sabe como está a nossa salvação. Será que realmente eu estou salvo? Será que realmente eu sou uma pessoa salva em Cristo? É um questionamento que muitas vezes vem no nosso dia a dia. Então eu quero abordar com você cinco pontos que falam a respeito da nossa salvação. 5 pontos que confirmam que eu e você somos salvos. O primeiro ponto é crer em Jesus. Uma pessoa salva, ela crê em Cristo. Ela confessa a sua fé publicamente. Ela tem a certeza que entregou a vida para Jesus. O pastor fez o apelo no início da mensagem e muitas pessoas foram salvas. Muitas pessoas adquiriram a salvação. O segundo ponto é as mudanças visíveis em nossa vida. Então, quando a gente tem a presença de Deus dentro de nós, algo vai mudar. Algo vai se fazer novo. Talvez os nossos pensamentos, as nossas atitudes, a maneira que nós falamos, que nos comunicamos, vai ser diferente. O Espírito Santo vai estar ministrando o nosso coração, porque quando Cristo entra dentro de nós, nova criatura a gente se torna. As coisas velhas, elas ficam para trás. Não significa que eu e você somos perfeitos. Não. A gente vive num mundo que é um mundo catastrófico, é um mundo que o maligno impera, que vai nos puxar para o mal. Mas nós, como cristãos, como pessoas que entregaram a vida para Jesus, a gente tem que se comportar como tais. A gente precisa fazer a diferença no meio onde que a gente estiver. Comentei do meu pai, o meu pai, ele sempre acha que quando eu sou salvo em Cristo é porque Deus está me abençoando, é porque eu estou fazendo boas obras, eu estou fazendo coisas novas, eu estou ajudando ao próximo, mas isso não nos torna uma pessoa salva. Não basta eu fazer boas obras. A salvação ela é pela graça. Mas quando a salvação entra de nós, é um prazer a gente fazer boas obras. É um prazer a gente servir. Aqui na igreja tem vários ministérios. E eu creio que cada um de vocês participa de pelo menos um. Porque é através do ministério, é através do serviço na igreja que Cristo ele vai nos moldando, que Cristo ele vai nos preparando. É a gente servindo a casa do Senhor. Um outro ponto é a compaixão. Aqueles que são salvos carregam em si a marca da compaixão, o amor ao próximo. Através daquilo que você crê, da maneira que você se comporta com o seu próximo, mostra que você tem a marca da salvação. Mostra que você sabe se comportar com o seu próximo, que você realmente ama a pessoa que está ao seu lado. Um ponto que eu acho muito interessante, que mostra que realmente a gente é salvo, é em meio aos conflitos. Se tem uma maneira de Deus moldar a nossa fé e moldar o nosso caráter, é quando entra um conflito na nossa vida. Um momento de dificuldade, um momento difícil, que ali a gente se torna cristão de verdade. É ali que muitas vezes a gente deixa a nossa fé prevalecer. Muitas vezes o nosso eu carnal quer entrar. A gente pensa, opa, eu sou de Jesus, eu tenho que fazer algo diferente. Olha só o que diz lá em 1 João, capítulo 5:4. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, em meio ao conflito, a gente tem que deixar a nossa fé prevalecer, não a nossa vida carnal. É no meio do conflito que a gente vai crescer na presença de Deus. Um outro ponto é o nosso comportamento. Em 1 João 3,9 fala o seguinte: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e ele não pode pecar porque é nascido de Deus. Quando João fala isso, não significa que, opa, agora eu pequei, eu perdi a salvação. Não. O que ele quer dizer em pecado é aquela prática recorrente. É aquilo que eu já pedi perdão a Deus e eu acabei
pecando de novo. É aquela prática consciente do pecado. É eu dizendo, opa, eu sei que isso aqui é errado, mas eu não me importo, eu vou pecar. Isso é um risco. Isso realmente faz a gente se afastar da presença de Deus. Conclusão, tenha certeza de sua salvação. Mantenha a fé e esperança. Siga firme em sua batalha, que Cristo, Ele vem. Peço que a igreja se coloque em pé.